Olá, meu nome é Antônio Augusto e hoje eu vim falar dos 5 sentidos. E a gente não temos só 5 sentidos, temos 15 sentidos. Então, esse mundo nos limitou nós a só matérias, que são visão, audição, olfato, paladar e tato. Então, a sociedade limitou a nós se conectar a esses 5 sentidos que tem envolvendo com a matéria, com o físico, mas temos outros sentidos que não está só ligado à matéria, mas sim toda a nossa compreensão humana, que não vem só da matéria física, mas também vem de outras realidades, a qual podemos alcançar com entendimento de que pelo menos elas existem. Então estamos muito limitados porque nós nem sabíamos que ela existe. Então nós estamos operando na casca. Então vamos falar que nós não temos só 5 sentidos, temos 15 sentidos. E hoje nós vamos entrar nesses 15 sentidos. Primeiramente falando da visão, que a visão tem o papel de nós captar a luminosidade através do nosso cérebro. Então nós vê através dos olhos, a gente não interpreta com ele. O que está interpretando que eu estou vendo é o meu cérebro e não os meus olhos, de forma a imagem no cérebro, permitindo a percepção do ambiente, a luz que atravessa as estruturas oculares, como a córnea, pupila ou cristalino, sendo focada na retina, onde as células cones, bastones, converte luz em sinais elétricos nos nossos cérebros, aonde via pelo nosso sistema nervoso óptico ao cérebro. Então, são só uma maneira de onde a gente visualiza as coisas e manda sinapses, informações para o nosso cérebro, e o nosso cérebro interpreta. Então, pode ver, quando a gente vê uma imagem nas nuvens, e a gente vê que tem um rosto humano, ou parece um cachorro, ou parece um pássaro voando, é o nosso cérebro fazendo as sinapses e conectando alguma imagem que a gente já viu, alguma imagem que a gente já tenha visto na Terra. Então, nada mais é de que o nosso cérebro interpretando as informações, mas sabendo que aquilo é apenas uma nuvem, mas nuvens com imagem e que o nosso cérebro pode captar. Então, mostra essa dimensão da visão. É o nosso cérebro que capta. O nosso olho é apenas um transmissor, que não está nada mais ligado com o físico, mas você pode ver o quanto que há do nosso cérebro envolvido na nossa visão. A audição. O sentido da audição é a capacidade sensorial e de captar, interpretar ondas sonoras. Pode ser o grave, o agudo, o fino. Então, permitindo a comunicação, percepção do ambiente e equilíbrio. As orelhas são órgãos principais. Então, a nossa orelha, ela é um órgão. Então, as pessoas ficam focadas que ela é uma audição, mas é um órgão que interpreta as ondas sonoras e faz conectar com as nossas experiências que nós aprendemos na escola, a alfabetização A, B, C, D, e nós assimila, conecta as palavras e faz que o que nós está ouvindo tenha sentido. Ou se nós ouvir um barulho tipo de um ventilador que está ligado aqui do meu lado, eu estou conectando, mesmo se eu não estivesse olhando para ele, eu saberia que isso tem um barulho do ventilador, de um exaustor. Então, através do órgão do que está nos nossos ouvidos também, através da nossa mente, podemos interpretar que tipo de som a gente está ouvindo. Se é um som áspero, se é um som raspando em alguma coisa. Quando a gente sai com o carro e raspa em algum lugar, fala, nossa, está raspando o carro, nossa, alguém tocou. Então, essa é a interpretação da audição sonora. Então, a percepção do equilíbrio, do ambiente do equilíbrio, as orelhas são órgãos principais, captando sons que vibram no tímpano e são transformados em impulsos nervosos pelas cócleas, que o cérebro interpreta como sons. Então, através dos tímpanos, que o cérebro interpreta isso como som e ele dá significado a esse som. Há um som agudo, há um som grave, há um som suave, há um som de uma água caindo, há um som do trovão caindo no chão. Então o cérebro interpreta esses níveis de som. O olfato é um 5 sentidos responsável pela detecção de substância química, então volúteis no ar. Então olha como o olfato ele é sensível, ele consegue pegar um cheiro de um frango, ele consegue pegar um cheiro
de um odor de um lixo, ele pega um cheiro de um perfume doce, um perfume de coco. Então, olha como o olfato ele tem uma sensibilidade incrível de pegar as coisas no ar, e embora a gente não veja, o nosso olfato está interpretando, e isso é um sentido maravilhoso. Embora a gente tenha muito mais sentidos, maior como há tanta magia nos 5 sentidos da matéria. O olfato identifica alimentos perigosos, fumaça, que influencia as emoções e memórias, e processos que envolvem o epilético olfatório, que envia sistema nervoso ao cérebro. Beleza? Paladar. Paladar ou gustação é um sentido responsável por identificar sabores através de papilas gustativas na língua e essenciais para a nutrição, proteção contra alimentos nocivos. Então a gente, quando percebe que não tá pegando bem esse alimento, a gente percebe que esse alimento pode fazer mal. Quando a gente, sei lá, não percebe que o arroz está azedo, mas você sente um gosto ruim, um gosto amargo no final, a gente tem projeção de rejeitar aquele alimento, porque não está descendo nosso paladar. E se não desce nosso paladar, quanto mais vai fazer bem ao nosso estômago. Então o paladar ele pode identificar coisas nocivas na comida, que não vai fazer bem pra gente. Beleza? Detecta 5 gastos básicos, como doce, salgado, azedo, amargo, úmido, atuando em conjunto com o olfato para a percepção complexa do sabor. Então ele consegue detectar se está amargo, se está azedo, se está salgado. Então tudo isso tem uma relevância de paladar. Então quando ele toma um negócio azedo, nossa, sei lá, eu comi aquele suprimento é amargo, é azedo, ele é doce, é bom, tal. Então a gente tem essa questão do paladar. Tanto quando a pessoa está tentando evitar o açúcar, ela vai se deparar com os alimentos e, sei lá, ela gosta do açúcar no cafezinho, e quando ela tira esse açúcar do café, o café fica bem amargo. Então ela tá sentindo a nuance do sabor do café sem a química do açúcar. Então, como o paladar identifica o azedo, o doce, o amargo, então o paladar tem essa função fundamental, e principalmente em detectar coisas nocivas ao nosso organismo. O tato é um dos 5 sentidos humanos responsável por detectar texturas, temperaturas, formas, dor, pressão através de toque. E a pele é o maior órgão do corpo humano e utiliza de receptores sensoriais especializados como o corpúsculos para enviar informações para o cérebro e o ambiente. Então, através de uma pressão, então vai pressionando aqui, embora meu dedo não esteja frio e nem quente, eu vou sentindo que alguém está me tocando. Quando a pessoa toca você, é uma pressão que a pessoa está fazendo em você para você se tocar. Ou quando vai chegando uma coisa quente, você tira o braço porque está quente, embora você não esteja vendo, ouvindo, mas você está sentindo através do calor, e isso vai entrar em toque com a sua pele, que ela é extremamente sensível, tem um monte de informações nela, que quando alguém toca, você sente alguma coisa, você tem sensibilidade. Quando a pessoa perde aquele membro, perde a movimentação do membro, você percebe que ela fica insensível ao membro. Então pode bater no membro que não vai ter dor alguma, porque a pessoa perdeu o sensitivo dela, e ela não tem mais percepção do toque. Então, como é importante essa sensibilidade quando a gente está tocando em alguma coisa, a gente tirar, ou quando está em algo gelado, a gente depois de certo tempo tira ou percebe que está gelado. Então, tudo isso, essas funções têm a ver com os 5 sentidos, mas a sociedade atual prende a gente aos 5 sentidos, porque isso é só a casca, e o ser humano não quer que nós percebamos que a gente tem muito mais a oferecer, e que a gente não pode parar na casca. Temos outros sentidos tão importantes quanto esses que a gente conhece e que são muito divulgados no ensino tradicional, mas temos outros. Então vamos começar a falar dos outros 10, a qual
a gente aprende, mas ainda não é explanado com tanta intensidade e que nós já precisamos aprender, que faz parte de nós, para nós utilizar no nosso dia a dia. Imaginação é a capacidade humana de manipular uma imagem mental, memórias e experiência para criar cenários, ideias e objetos não puramente imediato. Então, a imaginação tem esse poder fenomenal de a gente criar imagens antes mesmo das coisas existir. Então, às vezes você quer um sonho de uma casa própria, primeiro imagine como ela vai ser, imagine qual bairro você quer morar, imagine, sabe, essas coisas da imaginação que é muito divulgado pelos coaches e que é real, que você tem que imaginar primeiro. Se você não imaginar, como você vai obter uma coisa que você nem acredita dentro de si? Então, através da imaginação, isso vai ganhando realidade física, mas primeiro você tem que imaginar a sua mente, e através da projeção da sua mente você vai criar que o físico se torne responsável pelas suas ideias. Mas primeiro você tem que começar pela a ideia mental, pela imaginação de criar coisas sem ao menos que ainda ela exista, que futuramente, através da sua imaginação, com o seu desejo, você fará ela existir. Mas assim, reconfigurações do que foi percebido, criatividade é a antecipação do futuro e a resolução de problemas sem depender do mundo material. E também resolução de problema. Quem são pessoas que têm bastante resolução de problemas são os pedreiros. Os pedreiros se encontram numa diversidade, numa casa, a qual talvez ele não tenha aquele material, aquele objeto que é de grande valor. Eles fazem uma improvisação através de arames, madeira. Ele faz aquela improvisação e podia gastar milhares. Às vezes é uma coisa que funciona, mas às vezes, pela cultura que eles aprenderam do pai, que foi passando de geração para avô, pai e filho, eles têm aquela criatividade aquela imaginação de criar algo em sua mente e fazer que deixe certo. Então, pedreiros são pessoas bem criativas em fazer estruturas, bases, alicerces para o melhor social. Então, temos que usar a imaginação. A imaginação faz que a gente planeja alguma coisa no futuro sem gastar nada. Em vez de nós, tipo assim, preciso disso aqui agora, e pegar e fazer as coisas sem ao menos eu imaginar, eu só vou gastar dinheiro. Através da imaginação você pode colocar os prós e contras, se essa ideia realmente vai dar certo. Então a imaginação, olha que papel fundamental que ela tem, e como isso deveria ser ensinado nas escolas. Isso é passado despercebido, a fim de que o homem não se liberte. E esses 5 elementos que eu vou trazer, você já vai deixar de ser presa. Você já não vai ser prendido aos 5 sentidos, que é de uma grande complexidade, mas você vai saber que você pode usar de outros recursos que há dentro de você, se você começar a aprender e a utilizá-lo, que vai fazer sua vida expandir. Não falo de ensinar você a aprender a ganhar dinheiro, aprender a investir. E falo que você tem esse recurso dentro de você, e através do seu foco, dos seus princípios, você em direção à vida que você deseja. Foco expandido. As lentes do foco estendido são lentes intraoculares premium, usadas na cirurgia de cataratas ou pré-biópsia, para criar um ponto focal, alongando e oferecendo visão contínua do longe ao intermediário. É um computador menos halos noturno de lentes multifocais. Elas proporcionam interdependência de óculos para a maioria das atividades diárias. Então, foco expandido é olhar através das lentes, que é usada até em cirurgia, e ela já é comprovada cientificamente, que você trabalhar em pontos focais, trabalhar alongando e oferecendo uma visão de longe, intermediário a curta, isso é muito importante. Você ter uma visão complexa. Então, quando você chega num restaurante, quando você vai fechar um negócio, como é importante você analisar o ambiente, você saber olhar o fundo, o intermediário e a frente. Pessoas que têm bastante isso são policiais têm que andar sempre vigilante. Então, quando ele entra no ambiente, ele consegue ver o que está longe, o que está no intermediário, o que está perto. Isso são fundamental para a sua sobrevivência. Então, como é importante ter um foco expandido. Eu estou focando o que está aqui perto de mim, estou focando o que está no meu intermediário, estou focando o que está longe de mim. Isso faz você evitar muitos problemas na vida.
é um instinto de sobrevivência. Há vezes que você já está usando, você só não sabia que ele fazia parte dos 5 sentidos, que na verdade não são 5, são 15. Memória emocional é o armazenamento de experiência vivida com forte cargo efetiva, onde a emoção intensa, alegria ou trauma fixam lembranças com mais forças que um evento neutro. Envolve a amígdala, alerta emocional, e o hipocampo de fatos, permitindo que cheiros, sons e contexto revivam emoções passadas, influenciando no comportamento presente. Então, como é importante a gente saber que a gente tem essa memória emocional. Então você fala, por que minha vida não dá certo? Parece que quando as coisas vai dar certo, eu volto para trás, porque você está preso à memória emocional, ao que as pessoas fizeram de mal para você, aquilo que não deu certo. Então você chega perto do sucesso, falta uma página para você virar aquela luta árdua, você volta às suas memórias emocionais, e isso faz que você se boicote a si mesmo, ao seu futuro arrasador. Porque a memória emocional, ela veio lá do fundo do subconsciente incomodar que você não é capaz, que você não pode. Mas porque as pessoas não conseguem fazer que essa situação se mude? Porque a memória emocional, elas não sabem que existe, embora todo mundo já ouviu falar. Tem muitos vídeos aí no YouTube, vai falar memória emocional, tal. Mas elas não sabem que isso, ela carrega dentro de você. Assim como a gente carrega a visão, a audição, tato, paladar e olfato conosco, assim também, né, carrega essas emoções, memórias emocionais. Então, assim como nós carregamos isso em nosso corpo, nós carregamos isso. Então, para nós evoluirmos, a gente tem que saber que ela existe e que ela está operando constantemente, martelando nossas vidas. Então, pessoas que são bem-sucedidas, elas aprenderam e entenderam o que isso tem de poder sobre a vida dela. Se ela achar que isso não tem poder sobre a vida dela, ela não vai conseguir sobressair sobre esse problema. Então é importante reconhecê-lo, que essas memórias emocionais, e que ela pode atrapalhar ou pode ajudar em uma certa situação, onde você já viu aquela situação, já viu ao decorrer, já sabe o que vai acontecer, um estado de raiva, um estado de ódio, você consegue evitar. Mas se você não tem essa clareza do que é essa memória emocional, ela pode estar boicotando o seu sucesso. Empatia profunda. A empatia profunda é a capacidade intensa de compreender e absorver as emoções, pensamentos e experiências alheias, muitas vezes sentindo dor ou outro como se fosse a sua. Vai além da simpatia, exige escuta ativa, suspensão de julgamento, conexão genuína para fortalecer laços, e pode ser um dom de conexão, mas também trazer trauma e exaustão emocional. Então, com essa empatia profunda, você pode tirar a pessoa daquela depressão. Por isso que as pessoas falam, nossa, eu falei com você e me senti tão bem, estou melhor agora. Porque a pessoa teve uma empatia profunda, ela não subjugou você, ela apenas ouviu e escutou as suas reclamações. Porque às vezes a gente só precisa de alguém que ouve as nossas lamentações, e não que não dê opinião. Então a empatia profunda é uma pessoa que tem um poder muito glorioso, ela saber usar para sua vida, porque ela tem o poder de ouvir. E como ela tem esse poder de ouvir, a pessoa vai ver que tem uma pessoa que está ouvindo ativamente ela e que se importa com ela. Então essa pessoa vai ter grande poder sobre a vida daquela pessoa, porque ela tem uma escuta ativa, porque ela está ajudando a tirar de uma situação difícil, e pode ser usada como uma habilidade social. Mas isso pode trazer grande exaustão emocional para a pessoa que tem essa empatia profunda pelas outras, porque ela está envolvida na mesma conexão que a outra pessoa está, e isso pode trazer exaustão. Se for uma experiência muito negativa, você vai, com essa empatia profunda emocional, você vai sentir as mesmas emoções negativas que essa pessoa está sentindo. Então é por isso que é importante manejar essa empatia profunda, e também dar sugestão para a pessoa que está conversando. Foi uma situação difícil, mas agora você pode tirar desse aprendizado isso, e se tornar uma pessoa melhor. Então ela tem um papel de também dar
depois dela ouvir uma escutativa, de dar uma opinião de coisa, e essa opinião vai ser muito bem considerada pela outra pessoa, a fim de que muitas pessoas ela veio desabafar e ninguém ouviu ela, mas isto traz, lembrando, uma grande exaustão emocional. Visualização consciente. Visualização consciente é uma técnica de treinamento mental e foco, e utiliza imagens mentais vividas para simular objetivos e emoções desejadas, reprogramado o cérebro para o sucesso, a envolver todos os sentidos e emoções. Essa prática cria novas conexões neurais, motivação, transformando metas em realidades ao ensinar mentalmente a vitória. Isso é muito conhecido pelos atletas, está muito naturalmente, está muito ênfase nos dias atuais. Isso é muito relevado pelos atletas. Ele tem uma ação mental antes da vitória chegar. Então ele racionaliza, ele faz uma visualização consciente dele vencendo, dele fazendo o que precisa ser feito, dele não temer na hora H, ele fazer o que precisa ser feito. Então os atletas têm muito isso, visualização consciente do seu papel, e isso gera motivação, isso gera conexões neurais, isso gera transformação, porque a pessoa nem saiu do lugar e ela está extremamente motivada, porque ela já está visualizando, ela consciente naquele tipo de situação difícil, situação onde ela está lutando, perseverando. Então tudo que a pessoa que não fez essa visualização consciente vai ter aquela experiência pela primeira vez, aquela pessoa que já vem imaginando o que ela pode fazer, o que ela pode fazer diferente, ela já vai ter uma segunda experiência, que a primeira visualização foi na consciência dela, e isso é tremendo. Agora vamos saímos da casca, que é os 5 sentidos, que é a visão, a audição, olfato, paladar, tato. Aí depois deixamos de ser presa através da imaginação, foco expandido, empatia profunda, memória emocional e visualização consciente. Agora vamos entrar no estágio da alma. O estágio da alma é muito importante e é muito difícil de ser compreendido, devido à sua complexidade. Porque quando falamos de alma, não falamos mais da matéria, não falamos mais do físico, falamos do metafísico. Então isso às vezes pode ter uma dificuldade de compreensão e de entendimento. Então por isso preste atenção. Vamos nos preparar, vamos ligar os motores e vamos agora para o estágio da alma. Se concentre aqui então, se você quer aprender o estágio da alma. E lembrando que essa demanda desse conteúdo você tem que assistir várias e várias vezes, até que você compreenda. Se você quer prosperar na vida, você tem que entender essas coisas, que essas coisas estão em você, não tem, é irrevogável. As pessoas perecem por falta de sabedoria, porque não adianta você viver e achar que isso não está em você, isso está em você. Agora, como vamos lidar, como vamos tratar, é através do nosso estudo, do nosso conhecimento e aplicação e ação do que queremos, pegando esse conhecimento e transformando naquilo que nós queremos. Pronto? Deu aquela enxugada no rosto? Vamos lá. Visão remota é a prática parapsicológica de obter informações sobre alvos distantes, ocultos ou futuros, usado a mente, frequentemente descrita como percepção e extrasensorial ou clarividência, embora associada a projetos de espionagem da CIA nos anos 60, é considerada uma pseudociência por falta de evidência científica e sólida. Então já entramos aí, que falta de evidência científica e sólida, e isso não pode bater um martelo que existe. A visão remota é uma prática de informações sobre alvos distantes ou ocultos. É aquela visão que você tem mesmo. Faz de conta que eu nunca fui para o deserto lá na Arábia. Você tem uma visão remota de como pode ser lá, através de mapas, através de objeções. Você saber, sei lá, onde o seu inimigo está escondido lá no deserto, mas você está lá nos Estados Unidos. Saber onde seu inimigo está escondido no Irã. A CIA usava isso muito nos anos 60. Então, uma objeção de pensamento. O que será? Como eles estão localizados? Isso é uma visão remota, você sem estar no local. E isso tem um poder grande
é uma coisa espiritual que existe há muito tempo. É quando você tem uma visão espiritual que está acontecendo lá no topo de uma montanha, mas você nem está lá. Você imagina que acontece isso e aquilo naquela montanha. Depois, quando você vai descobrir, era exatamente isso que acontecia. Você teve uma visão remota, mesmo sem estar lá. É a mesma coisa quando a gente acontece algum noticiário, você pensa, nossa, poderia ter acontecido isso, isso, isso. Aí quando o caso vai se revelar mais tarde, estava acontecendo isso, isso, isso. É uma visão remota, é uma visão... você tem uma visão sem estar pessoalmente lá. Você está tendo uma visão remota de como poderia ser as coisas. Você está fazendo uma objeção. Por isso não tem uma evidência científica sólida. Então não pode se falar cientificamente que ela existe, mas são coisas da alma, e coisas da alma não são explicadas, são sentidas. Clarividência é a capacidade de perceber informações, objeções, pessoas ou eventos distantes no tempo e no espaço, sem o uso dos sentidos físicos conhecidos, descrito na visão clara. Essa percepção extrasensorial pode ser anímica, própria e permitindo enxergar planos espirituais, auroras ou locais distantes. Então, a capacidade de perceber informações, objetos, pessoas, eventos distantes. Então é quase a negócio da visão remota, é você perceber de longe, é sentir, sei lá, faz de conta que os militares estão invadindo a sua região, aí é você sentir que vai acontecer isso, sem ao menos antes acontecer, você vai vendo de longe. Então, e hoje em dia está cada vez mais sensível essa sensibilidade devido a esse mundo de guerra, violência. Então a clarividência está muito sendo usado de forma inconsciente sobre nós, mas nós estamos usando muito no nosso dia a dia. Psicometria é a área da psicologia e estética dedicada a medir fenômenos psíquicos, inteligência, personalidade, atenção, através de teste válido e padronizado. Ela qualifica comportamentos e habilidades humanas, utilizando métodos matemáticos, teorias clássicas, testes, teorias de resposta. Olha que lindo isso aqui. Eu gosto muito da psicologia. E principais aspectos da psicometria é a finalidade de desenvolver instrumentos como questionários de teste que garantem a finalidade de confiabilidade e validade na avaliação psicológica, aplicação amplamente utilizadas em concursos, seleção de RH, avaliação educacional, exemplo o Enem, contexto clínicos e jurídicos, exclusividades no Brasil. O curso de psicométrico é restrito a psicólogos e inscritos ao Conselho Federal de Psicologia, o CFP. O histórico iniciado os estudos de inteligência por Francis Galton e Alfred Binet. Evoluiu para a área com base científica rigorosa. A psicometria combina conhecimento psicológico com procedimentos estatísticos, avançando para traduzir comportamentos humanos em dados mensuráveis. Então é usado muito em processos jurídicos, advocacia. Então quando a gente vê, porque o advogado consegue reverter muita causa, porque ele tem muito conhecimento da psicologia, tanto do juiz, tanto da vítima, tanto do defensor. Advogado é uma que tem muita essa habilidade psicológica e que ele sabe o que está falando, porque ele tem um grande conhecimento de psicologia. Então ele consegue reverter uma situação irrevertível, porque ele tem esses conhecimentos psicológico e clínico. Ele calcula a lei com uma palma da sua mão. E isso são usado muito, então todo mundo já passou por esses psicometria, que é usado em RH, quando você vai fazer uma entrevista de trabalho, que é usado no Enem, que é usado em processos clínicos. Então, tipo assim, quanto está a sua dor de cabeça de 0 a 10? Quais sintomas você vem sentindo? Então, através de cada ápice de sintomas, juntando, você vincula que é tal doença que está no indivíduo, vinculando tal processo jurídico devido ao comportamento
do acusado, você percebe que ele é realmente culpado. Devido ao comportamento de tal da vítima, você percebe que ela é uma vítima. Ou devido ao comportamento da tal da vítima, você percebe que ela não é uma vítima. Isso são procedências comportamentais que observam qual vai ser a sua linha de ação, qual é a sua linha, e isso é muito usado no jurídico. Então, quem manipula bem essas coisas é uma pessoa que pode mudar até o desígnio de uma história. Às vezes, sei lá, uma empresa é fraudulenta, um cara é fraudulento, e o advogado consegue proteger, porque ele sabe muito bem essas questões psicológicas, essa teoria por trás que faz que a pessoa que está protegendo se beneficie disso. Então, eles usam isso para nivelar a verdade, eles usam isso para nivelar comportamento. Aí cabe o júri julgar a pessoa, mas ele usa isso para saber o comportamento humano. Então, usam pesquisas. Então, sei lá, eles podem trazer uma causa. Segundo o Instituto OMS, pessoas estão morrendo disso porque as empresas estão fazendo isso. Então, eles trazem fatos, eles trazem cláusulas que podem trazer o julgamento de uma empresa, porque através dessas pesquisas traduz o que é mais correto ou incorreto. E é uma coisa muito difícil de se fazer, por isso que tem que estudar muito, para você ter aquele senso de justiça, o que é certo, o que é correto. Telepatia é definida como comunicação direta de pensamentos e emoções ou imagem entre mentes, sem o uso de sentido físico ou tecnologia convencional, considerada uma percepção extrasensorial. O sexto sentido que é falado, o sexto sentido, que isso já vem falando já. A telepatia é relatada como uma conexão sem fio, baseada em sintonia afetiva, frequentemente associada à afinidade emocional, sonhos, momentos de crise. Então, a telepatia tem muito a ver aquela conexão também que a gente tem com a pessoa. A telepatia não vem por telepatia. Se você olhar para uma pessoa, vem talvez de você olhar para a pessoa e você se conectar. Talvez a primeira conexão você se conecta à pessoa. Então a telepatia, ela tem esse grande poder de você trocar informações sem ao menos conversar com a pessoa. Eu acho que isso vai ser muito usado daqui para frente, devido a gente estar mais ligado a esse conhecimento metafísico. Eu acho que a telepatia é uma coisa que vai ser muito usada futuramente, mas que ainda é um tema muito louco de ser entendido e compreendido. Como é que você vai conversar com a pessoa sem usar o fator oratório? Então, como vai vir a telepatia? Você conectar mentalmente. É uma página que vai ter que ser aberta do sexto sentido, que as pessoas vão ver que elas podem se conectar através de um olhar, através de um pensamento, e isso vai fazer que a gente eleve o nosso pensamento, porque nem tudo a gente às vezes consegue expressar em palavras. Às vezes é um olhar, numa emoção, e a telepatia vai ajudar muito a isso, a gente ter aquela empatia profunda, aquele sentimento profundo, porque através dos pensamentos que vai ser imigrado, a gente vai poder se conectar muito mais com a pessoa. Vamos aos fatores principais da telepatia. É uma comunicação mental que transmite informações de emoções, palavras e imagens de uma pessoa para outra, sem mediação sensorial, sem mediação do sensorial, seja a audição, seja a fala, seja o toque. Sintonia afetiva. Acredita-se que ocorre mais facilmente entre pessoas com forte vínculo emocional, como amigos, familiares ou casais. Fenômenos relatados, casos comuns, incluem pensar em alguém e a pessoa ligar. Então, às vezes o filho está numa situação difícil, a mãe liga, filho, está tudo bem? E às vezes o filho está passando aquela dificuldade, porque teve uma conexão. Você pensou na pessoa e a pessoa ligou para você, preocupada com você. Ou sentir que um ente querido precisa de sua ajuda. Visão científica. A ciência
clássica não considera a telepatia plausível devido à falta de comprovação em laboratórios e ausência de um mecanismo biológico emissor e receptor. A parapsicologia física e quântica, estudo parapsicológicos como o de Joseph Bunker Rini, tentam medir essa capacidade. Alguns teóricos buscam explicação na física quântica, sugerindo que ondas mentais ocorrem cardíacas e facilitam a conexão. Experiências modernas, interfaces cérebros já conseguiram transmitir mensagens mentais simples, mas ainda não se enquadram a telepatia paranormal. Então, eles consideram que é uma frequência mental, onde você se conecta, assim como o telefone, o número da linha é a frequência que a pessoa está. Então, através que eu digito o número da pessoa e ligo para ela, é a frequência que ela está. Então, através dessa frequência, eu conecto uma pessoa que esteja talvez em outro país, talvez em outro estado, eu consigo conectar com essa pessoa. Então, eles consideram isso como uma frequência. Assim como o telefone é frequência, que é através do número que você vai alinhar com a frequência, ou através de um rádio, que você vai girando a rádio FM 103. Você vai girando e você vai se conectando com aquela informação. Então, você vai entrando na frequência daquela rádio, através, quando você vai girando o botãozinho e você deixa lá. Você se conectou àquela rádio FM. Hoje em dia é botão, né? Você aperta e já muda, né? E já coloca na frequência certinho, assim como o celular. Mas eles acreditam que é uma frequência que a gente interliga. Então não basta a gente só pensar na pessoa, basta a gente estar na mesma frequência, na mesma sintonia. É igual o amor. Quando a gente ama a pessoa, a gente, nossa, pensei no você e tal, nossa, acredita que eu pensei numa coisa. É o amor, vocês estão na mesma frequência de amorosidade um pelo outro. Então a frequência é você estar na mesma frequência que a pessoa. Então, pesquisadores estudam isso, mas ainda nada como uma telepatia paranormal, que nem a gente vê em filmes. A gente tem que saber utilizar nosso cérebro, não é igual ao filme. Às vezes a gente é até superior ao filme. Quantas vezes coisas que nós vemos no filme não chega nem perto da realidade, né? A atrocidade que o ser humano pode fazer. Então, às vezes, essa frequência aí é até mais qualificada que de filme, mas basta o ser humano entender como é que funciona e isso ser explanado na sociedade, isso é escondido. Então isso você está extendendo o estágio da alma, e quando você atinge esses estágios dos 5, 10 e 15 sentidos, ninguém mais alcança você, porque você tem as ferramentas corretas para obter sucesso e para não ser mais refém do seu ambiente. Intuição. A intuição é linda e maravilhosa. É a capacidade de compreender ou sentir algo imediatamente, sem o uso de consciente da razão, lógica ou análise linear. Funciona como um conhecimento subconsciente rápido, muitas vezes baseado em experiências passadas, conexões imperceptíveis. É a vista, a voz interior ou pressentimento. Então, tem várias intuições sobre a intuição de a gente fazer alguma coisa sem saber como é que faz, mas como é que você fez isso? É tipo uma intuição que revelou para a pessoa. Também as pessoas falam dela como uma voz interior, que a pessoa tem a comunicação com essa voz interior que fala as coisas, ou um pressentimento bom, um pressentimento que uma coisa boa vai acontecer, ou um pressentimento ruim. Então a intuição ela tem vários nomes, mas em todas a finalidade ela existe e ela nos acompanha, seja como uma voz interior, não vá para esse lado, não faça isso, aquela voz que nos guia, que a gente não sabe o que é, mas ela está sempre nos protegendo, sempre aguardando a nossa alma. Então por isso que fala que esses sentidos são da alma, que são vozes interiores que a gente não sabe como ela funciona. Os principais aspectos da intuição é o conhecimento imediato. A intuição já sabe o que é. Quando a gente ouve um barulho, a gente sai correndo, a gente sabia que a coisa é perigosa. Ou quando a gente vê um carro derrapando e já fica mais alerta e desvia do carro que ia bater em você. Já sabe que é uma coisa perigosa. E esse conhecimento vem imediato, ele não demora, ele não se apresenta de uma forma que você tem que ser estudado. É de uma forma imediata. É diferente do raciocínio discursivo, a intuição oferecendo uma resposta
sem etapas intermediárias, sem etapas de algum professor ensinar, sem etapas de você ficar lendo ali no livro, aplicando alguma técnica. Ela vem de uma forma imediata e ela é aprendida. Baseada em experiência, especialistas frequentes usam a intuição para diagnóstico rápidos, frutos de anos de prática. Então, igual o médico com seu anos-luz de experiências práticas, 20 anos o cara atuando, ou o cara 20 anos como policial atuando, ele tem uma intuição de que o cara está mentindo. Ou o médico tem uma intuição de que o diagnóstico da pessoa não é aquilo, que às vezes ela está 5 anos martelando que ela está com uma doença e na verdade é outra. Mas quando o médico experiente tem a intuição e ele se conecta à pessoa, ele consegue ver que aquela doença não se trata dessa, se trata dessa, e o caso é resolvido. É ele usando a intuição dos seus anos de experiência, pode ser usado de experiências, de frutos de anos, e que vira práticas que dá um raciocínio imediato. É conexão emocional, assim como Salomão também, aquela sabedoria, aquela história das mulheres que estavam brigando pelo filho. Salomão, não, peço que o menino seja cortado no meio, pois a verdadeira mãe não deixará que isso aconteça com o seu próprio filho. Então a sabedoria do Salomão, ele teve uma ação imediata através de seus anos de experiências práticas, escrevendo os cânticos, escrevendo provérbios, a sua sabedoria. Ele percebeu que vamos cortar o menino no meio, a verdadeira mãe se manifestará, porque a verdadeira mãe não vai deixar que seu filho corte no meio, e a falsa mãe não vai ligar, porque ela já não tinha aquela criança. Então, ó a dimensão de sabedoria que Salomão tinha, através de seus anos de experiências práticas. Conexão emocional, pessoas intuitivas costumam se conectar-se com sentimentos de quadro geral antes das partes. E isso é muito usado na filosofia, psicologia, como Spinoza a valorizam como o superior, o senso comum, enquanto a psicologia associa o subconsciente. A psicologia associa isso ao subconsciente, uma resposta que vem lá do seu subconsciente, da sua mente, de anos de experiências que foi falado. Spinoza já valorizava isso como um instinto superior, que era o homem superior, aonde o homem deveria ser guiado por essa voz que não deixa a gente errar, que está sempre nos guiando, que está sempre nos protegendo, que é o nosso instinto superior, que permite que nós não cometa erros. Então, hoje foi falar dos 15 sentidos. Então, vamos lá para uma revisão prática. Então, falamos da visão, falamos da audição, falamos do olfato, falamos do paladar, falamos do tato, que é só a casca dos 5 sentidos que é ensinado nas escolas tradicionais. Mas quanta coisa estão deixando passar para nós deixar de ser presa desse mundo, desse universo. Temos a imaginação, o foco expandido, a empatia profunda, a memória emocional e a visualização consciente. Isso faz que nós já não se torne presa do sistema e torne a rédea de nossa vida, e para que nós estejamos um estágio mais elevado, que não só da prosperidade, do dinheiro, mas o estágio da alma, que é a visão remota, a clarividência, a psicometria, a telepatia e a intuição, faz que nós vamos atingir um outro nível de consciência, e esse outro nível vai fazer que a gente viva uma vida extraordinária, tomando decisões das nossas próprias vidas. Sabemos que estamos sendo manipulados pela a sociedade convencional, mas através de que nós tomamos consciência que nós temos todo esse recurso, todas essas ferramentas à nossa disposição, sem ao menos nós fazer nada. É só você estar ouvindo o que eu estou falando aqui e começar a trabalhar isso na sua vida. Você vai saber como negociar melhor, você vai saber usar melhor sua intuição, você vai saber fechar melhor os negócios, você vai saber ficar longe de problemas, só utilizando desses sentidos. Mas se nós não sabemos que ele existe, se nós não sabemos que ele opera em nós, a pessoa que sabe que ele existe já está em vantagem que nós, que é os poderosos. Agora, quando nós sabemos que essas coisas existem, nós se tornamos poderosos, porque nós se torna detentor de nossas vidas, e os poderosos não poderá manipular nossa vida. Agora, quando nós não sabemos, os poderosos ainda estão controlando e manipulando a nossa vida. Meu nome é Antônio Augusto, espero que tenham gostado do vídeo, e vou estar falando muito sobre esses assuntos que aquecem a alma.